Você já se perguntou por que é tão difícil, às vezes, entender a palavra? Jesus, saindo da casa dos discípulos, foi até o mar da Galileia, subiu num barco e para uma grande multidão fez aquilo que ele mais gostava, contar uma história, contar parábolas. E ele contou a parábola do semeador. O semeador saiu para semear. Durante essa semeadura, algumas sementes caíram no meio do caminho. Caídas lá, os pássaros vieram, engoliram elas, tomaram elas, comeram elas. Mais adiante, algumas sementes caíram no meio de rochas, no meio de pedras. Ali tinha uma camadinha pequena de areia. Elas brotaram, até que rapidamente as folhas começaram a sair, mas não tinham raízes. O solo não era profundo. Então, com fraquinha, não se desenvolveram. A pressão ali do sol queimou com elas, acabou com a folha. Mais adiante, algumas sementes caíram no meio de espinhos e ali se sufocaram e não frutificaram. Mas algumas caíram em terra boa e uma semente se multiplicou para outras e outras e outras até se tornarem milhares de sementes. Jesus não estava falando de plantas, ele estava falando de você, ele estava falando de mim, ele estava falando de todo mundo, ele estava falando do reino de Deus. Cada solo representa um tipo de coração. À beira do caminho, gente que ouve a palavra, mas não entende. O mal, o externo, vem e a leva, e a rouba, e a engole. Você já tentou ouvir, mas no meio da palavra, no meio aqui da leitura, se distraiu ou pensou, não é para mim? Você pode ser a semente à beira do caminho. E do solo pedregoso? Aquelas pessoas que rapidamente se empolgam, mas não aguentam as dúvidas, a pressão, os questionamentos. Elas começam animadas, mas no primeiro desafio, na primeira intervenção, na primeira opinião, no primeiro problema, desiste e morre. E no solo com espinhos? São aquelas pessoas que estão sufocadas pelas próprias preocupações, na busca do dinheiro, na busca do status, na ansiedade. A palavra está ali, mas o coração está cheio de outras coisas. Ele está ocupado demais para deixar a palavra edificar a pessoa. Tem a boa terra, que representa o quê? Quem ouve, quem entende, quem investiga, quem vai a fundo. Então, essa semente ela frutifica, ela vinga, ela dá resultado, ela muda a vida, ela transforma. E essa semente vai dar fruto a outras sementes. Essa semente boa multiplica outras sementes boas. Qual desses solos você tem sido nos últimos dias, nos últimos anos, nos últimos meses? Os discípulos até questionavam Jesus. Jesus, por que o Senhor fala em parábolas? Ele diz algo mais ou menos assim: nem todo mundo está pronto. Quem quiser mesmo entender, vai entender. Mas quem só quer ouvir por ouvir, vai continuar surdo ou cego espiritualmente. Jesus ainda cita Isaías. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm olhos, mas não veem. O problema nunca foi a palavra. Sempre foi o que o coração ensinava. Jesus diz que ouve e não entende, perde tudo. Mas quem ouve e entende, frutifica, vinga e multiplica. A pergunta não é se você escutou a palavra. A pergunta é se você entendeu, aprofundou, investigou a ponto de viver a palavra. O fruto não é emoção, é a transformação. Se você percebeu que ainda é beira do caminho, ou solo pedregoso, ou solo espinhoso, ainda dá tempo. Eu no começo não entendia nada. Hoje eu já entendo mais. Fruto de o quê? O querer, entender, pesquisar, ver o contexto. Em Ezequiel 36, Deus promete trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. Pai, eu quero ser terra boa. Limpa meu coração. Tira as pedras, tira os espinhos, tira as distrações, tira as ansiedades. Me ensina, Pai, a entender de verdade o que o Senhor fala na palavra.
em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra impactou, comenta aqui. Eu quero ser terra boa. E no próximo vídeo a gente vai aprofundar na palavra, na parábola do joio e do trigo. Por que que o joio cresce junto com o trigo? Você vai se surpreender com a resposta. Enfim, se não se inscreveu, se inscreve. Se você gostou, compartilha, dá um like e passa para aquele seu amigo que precisa deixar de ser beira de caminho, pedregoso, espinhoso e ser terra boa para multiplicar a palavra para o reino de Deus.